Oi, tudo bom? Graça e paz, alegria estar com você. Tá ansioso com medo? Sabia que a Bíblia fala sobre isso claramente? E nesse vídeo você vai descobrir como Deus quer que você viva em paz, mesmo em meio às tempestades. Fica com a gente até o final do vídeo. Uma alegria estar com vocês hoje para abordarmos um tema tão relevante e infelizmente tão presente em nossos dias. Como vencer a ansiedade e o medo, segundo a Bíblia. Jesus nos chama a entregar nossas preocupações e a confiar na sua provisão, na provisão dele, mesmo em meio às dificuldades. Se você luta com ansiedade, medo do futuro, preocupações constantes, este vídeo é para você. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ansiedade e medo são realidades humanas, mas Deus nos convida a entregar nossas preocupações a Ele, como está lá em 1 Pedro 5,7. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com preocupações, crises financeiras, problemas de saúde, incertezas sobre o futuro, pressões profissionais e familiares. Não é de se estranhar que a ansiedade e o medo se tornem companheiros indesejados para muitos. Mas, como cristãos, temos uma fonte inesgotável de sabedoria e paz na palavra de Deus. A Bíblia não ignora essas emoções humanas. Ao contrário, ela nos oferece caminhos e princípios para enfrentá-las e superá-las. Jesus nos chama a confiar na providência de Deus, como está lá em Mateus 6, 25 a 34. Lembrando que somos valiosos aos olhos do Pai. O medo é vencido pelo amor de Deus, que lança fora todo medo. 1 João 4, 18. A ansiedade muitas vezes é fruto de confiarmos mais em nós mesmos do que em Deus, mas somos chamados a depender dele diariamente. Entendendo a ansiedade e o medo na perspectiva bíblica, primeiramente é importante entender que sentir ansiedade e medo não é pecado. São emoções naturais do ser humano. No Jardim do Éden, após a queda, Adão e Eva sentiram medo e se esconderam. O próprio Jesus, no Getsêmani, experimentou uma angústia profunda. O problema surge quando permitimos que essas emoções nos paralisem, nos dominem e nos afastem da fé e da confiança em Deus. A Bíblia usa diversas palavras para descrever a ansiedade e o medo. Mas a mensagem central é sempre a de confiar em Deus. Em Mateus 6, do 25 ao 34, Jesus nos exorta a não andarmos ansiosos pela nossa vida, nem pelo que havemos de comer, beber ou vestir. Ele nos lembra de olhar para os lírios do campo e as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas são cuidados por Deus. Se Deus cuida deles, quanto mais de nós. Os pilares para vencer a ansiedade e o medo. A palavra de Deus nos oferece fundamentos sólidos para edificar uma vida livre da tirania e da ansiedade e do medo. Vamos explorar alguns desses pilares. Confiança inabalável em Deus. O nosso texto base é um dos mais poderosos sobre a ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui, Paulo nos dá uma fórmula prática. Não andar ansiosos. É uma ordem, não uma sugestão. Orar e suplicar. Levar nossas preocupações a Deus em oração sincera, com ações de graças, mesmo em meio à preocupação, encontrar motivos para agradecer. A gratidão muda a nossa perspectiva. Resultado, a paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, guardará nossos corações e mentes. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Essa confiança não é ingênua, mas fundamentada no caráter de Deus. Ele é bom, fiel, todo-poderoso e nos ama incondicionalmente. Lançar nossas preocupações sobre Ele. Outro versículo-chave é 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Imagine pegar todo o peso das suas preocupações
e literalmente jogá-lo nas mãos de Deus. Isso não significa que somos irresponsáveis, mas que reconhecemos que há um limite para o nosso controle e que Deus é capaz de cuidar de tudo que nos aflige. Pedro nos assegura que ele se importa conosco. Ele não é um Deus distante e indiferente, ele está atento a cada detalhe da nossa vida. Focar na palavra de Deus. A palavra de Deus é um farol em meio à escuridão e um refúgio em tempos de tempestade. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a ansiedade e o medo tentam nos dominar, muitas vezes nossa mente fica cheia de pensamentos negativos, cenários difíceis. A Bíblia nos ajuda a redirecionar nossos pensamentos, meditar na palavra, memorizar versículos e proclamar as promessas de Deus fortalecem nossa fé e afastam o desespero. Quanto mais nos alimentamos da verdade divina, menos espaço a mentira e o engano terão em nossa mente. O poder da oração e da adoração. Já falamos sobre oração em Filipenses, mas vale a pena ressaltar sua importância. A oração é a nossa linha direta com o Pai. É nela que desabafamos, pedimos ajuda e encontramos consolo. Não subestime o poder de uma conversa sincera com Deus. A adoração também é uma arma poderosa contra a ansiedade e o medo. Quando adoramos a Deus, nossos olhos se desviam dos problemas e se fixam na grandeza e soberania de Deus. A adoração nos lembra quem Deus é e nos coloca na perspectiva correta. Em meio à adoração, a paz de Deus nos inunda e a ansiedade perde sua força. Praticar a gratidão é muito importante. 1 Tessalonicenses 5,18 nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Quando focamos no que temos, em vez do que nos falta ou nos problemas, nossa perspectiva muda. Manter um diário de gratidão, listar as bênçãos diárias, mesmo as pequenas, pode transformar nossa mente e nosso coração. A gratidão nos lembra da bondade e provisão de Deus. Exemplos bíblicos de superação. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram medos e ansiedades profundas e pela fé superaram. Davi, mesmo enfrentando o gigante Golias e fugindo de Saul, Davi expressou seus medos nos Salmos, mas sempre terminava em confiança. Na fidelidade de Deus, ele clamou ao Senhor e experimentou livramento. Elias, após uma grande vitória, Elias fugiu e se escondeu com medo de Jezabel, chegando a desejar a morte. Mas Deus o encontrou, o alimentou e o fortaleceu, mostrando que ele cuida de nós, mesmo em nossos momentos de fraqueza. Os discípulos na tempestade, no barco em meio à tempestade, os discípulos ficaram apavorados, mas Jesus estava dormindo e ao despertá-lo, ele acalmou a tempestade e os repreendeu por sua falta de fé. Isso nos ensina que, mesmo quando parece que Jesus está dormindo, ele está cuidando de nós, ele está no controle. Além dos pilares espirituais, há atitudes práticas que podemos incorporar em nossa rotina. Identifique as raízes. Tente entender o que está gerando sua ansiedade ou medo. Às vezes, a raiz está em traumas passados, medos irracionais ou uma visão distorcida de Deus. Busque ajuda. Se a ansiedade e o medo forem persistentes e debilitantes, não hesite em buscar uma ajuda profissional, como um terapeuta cristão. Isso não é falta de fé, mas sabedoria em buscar recursos que Deus também disponibiliza. Cuide do seu corpo. Uma boa alimentação, exercícios físicos regulares, um sono adequado, isso vai impactar diretamente a sua saúde mental e emocional. Estabeleça limites, aprenda a dizer não a compromissos excessivos, gerencie seu tempo e suas energias para evitar sobrecarga. Conecte-se com a comunidade, a comunhão com outros irmãos e irmãs na fé é essencial. Compartilhar suas lutas e receber apoio de pessoas que oram por você e o encorajam é um bálsamo para a alma. Deus nos concede a paz que excede todo entendimento. Meus queridos, a jornada para vencer a ansiedade e o medo não é fácil.
De fato, é uma maratona. Haverá dias bons e dias desafiadores. Mas a promessa de Deus é constante. Ele está conosco. Em João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que só Cristo pode nos dar. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dele em nós. Permita que a palavra de Deus inunde seu coração. Pratique a oração, a adoração e a gratidão. Confie em Deus de todo o seu coração e lance sobre ele todas as suas preocupações. O Senhor está com você e ele é maior do que qualquer ansiedade ou medo que possa tentar te aprisionar. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. Deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal para mais conteúdos edificantes. Que Deus o abençoe.